Evangelho de João, capítulo 6, a partir do primeiro versículo. Nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu a um monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu, versículo 7. Mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Somente aqui. Soberano Deus e eterno Pai. Obrigada, meu Cristo. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, que o teu Espírito Santo possa agora completá-la ao nosso coração e ao nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Amados, somente recapitulando, o texto nos traz, logo de início, que Jesus, juntamente com seus discípulos, ele atravessa o mar da Galileia e quando Jesus está ali no monte, junto com seus discípulos, ele avista uma multidão muito grande que estava indo ao seu encontro. E esta multidão estava indo ao encontro de Jesus porque a fama de Jesus, os milagres que Jesus havia operado, chegou ao conhecimento de todos estes. Quantos foram curados, libertos, e todos ficaram sabendo da maneira como que Jesus operava no meio de tantas pessoas. Jesus, então, com a sua fama por todos os lados e todas aquelas pessoas curiosas e também sedentas de que também recebesse da parte de Jesus a cura, algo que também trouxesse alívio para as suas dores, para os seus maus, as suas mazelas. E então, amados, o texto nos mostra que Jesus ali naquele monte com seus discípulos, Jesus já estava ali um tempo antes dessa multidão chegar, provavelmente Jesus estava ali discursando, conversando com seus discípulos, ensinando-os toda a sua doutrina, ensinando a sua mensagem, preparando os seus discípulos. E quando então Jesus olha para aquela multidão tão grande, e a Bíblia diz que Jesus agora, ele foca em Filipe, um dos discípulos. E Jesus agora pergunta para Filipe: Filipe, aonde nós poderíamos comprar pães para alimentar toda essa gente? Olha como é grande a multidão, Filipe. Aonde nós podemos comprar pães para que pudéssemos fornecer como alimento a esta gente? Talvez aquele povo já estava ali caminhando de tempos, já estavam ali cansados, exaustos, famintos, e Jesus preocupados em saciar também a sua fome física, e ele agora faz esta pergunta para Filipe. Mas interessante, meus amados, que o texto deixa bem claro isso, que Jesus faz esta pergunta para Filipe, não porque Jesus não soubesse o que ia fazer, como ia proceder para alimentar aquela multidão. Mas Jesus faz aquela pergunta para colocar Filipe à prova. Pois bem, meus amados, um texto muito lindo, maravilhoso, e este texto conta aí de um milagre extraordinário que Jesus operou na multiplicação destes pães, desses peixes, mas não é sobre o milagre dessa multiplicação que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite. Deus quer falar conosco, abordar nesta noite, no nosso coração, sobre Filipe e André, a postura de Filipe e a postura
postura de André. É sobre estes dois discípulos que Jesus hoje, ele quer focar uma mensagem direcionada, uma mensagem pontual para o nosso coração. Pois bem, amados, voltando ao que o texto nos diz, Jesus faz esta pergunta para Filipe, não porque Jesus, como eu disse, como a Bíblia assim nos afirma, Jesus não soubesse o que fazer, mas Jesus, ele faz esta pergunta provando Filipe como fazer. Interessante, amados, aqui conjecturando. Imagino eu, meus amados, o texto não fala sobre isso, nós estamos aqui conjecturando. Imagino eu que no momento em que Jesus estava ali com seus discípulos, ali no monte, antes que essa multidão chegasse, talvez ali, meus amados, Jesus já estivesse conversando com aqueles discípulos sobre várias questões e entre elas, fazendo-os a entrar dentro de um grande mistério, de uma vida de fé. E eu quero aqui abrir um parêntese, meus queridos, e já de antemão dizer para você, a vida cristã, meus amados, ela é regida, ela é movida pela fé. É impossível, diz a Bíblia, agradar a Deus se não tivermos fé. E é interessante que desde a nossa primeira live, Deus vem falando conosco sobre este tema, fé. É mistério de Deus. Guarda isso no seu coração. Então, meus amados, a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual, ela é movida pela fé. É impossível agradar a Deus se não for pela fé. Muitas vezes nós verbalizamos e nós até oramos falando isso para Jesus. Senhor, eu quero te agradar. Se eu perguntar aqui, meus amados, quantos desejam no coração agradar a Deus? Todos nós vamos dizer sim, sim. Porque verdadeiramente é isso que queremos, agradar ao Senhor. Mas a Bíblia ela é muito clara quando diz que se nós queremos agradá-lo, é mediante a fé. Amados, fica ligados porque o mistério aqui hoje ele está profundo. Eita glória, fiquem atentos. Não adianta, preste bem atenção. Eu vou ser muito clara naquilo que o Espírito de Deus, ele quer trazer para nós nesta noite. Amados, não adianta nós nos desprendermos dos nossos talentos, desprendermos dos nossos recursos financeiros, com os nossos dízimos e ofertas, se nós não alicerçarmos uma fé segura em Cristo Jesus. O que agrada ao Senhor, amados, não são os nossos holocaustos, não são as nossas ofertas, não são, meus amados, os nossos talentos. O que move o coração de Deus, aleluia, o que faz o coração de Deus movimentar ao nosso favor é quando nós o alegramos com a nossa fé. Guarda isso no seu coração. E talvez, meus amados, como eu disse aqui, conjecturando, talvez Jesus estivesse falando sobre fé para aqueles discípulos. Mesmo porque, meus queridos, outrora, Jesus, no capítulo anterior, lá no capítulo 5, Jesus havia curado um homem coxo, esse homem aleijado há 38 anos, que estava ali esperando mover das águas para que ele fosse curado, e ali então Jesus, com uma única palavra, ele curou aquele homem, e mediante aquela cura houve um grande reboliço no meio daqueles religiosos, contestando a cura que Jesus havia realizado por ser um dia de sábado. E talvez, amados, voltando aqui ao texto, como eu estava dizendo, Jesus talvez estivesse ali naquele monte, daquele alto monte com os discípulos, relatando sobre o episódio das curas que ele havia operado e até mesmo falando com eles sobre a questão da fé. Aqueles discípulos, meus queridos, nós entendemos muito bem que eles estavam tendo uma aula prática. Não era apenas uma aula teórica, aonde Jesus apenas falava teoricamente, mas Jesus ele estava levando aqueles discípulos a viver na prática. E na verdade, amados, a nossa vida com Deus, aleluia, ela é movida pela prática. Vocês estão entendendo o grande mistério de Deus, amados? A nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo, ela é prática, ela não é teórica. Amados, de teoria nós encontramos tantos. Há tantos que têm tantas teorias e das mais alta teologia que você possa imaginar.
imaginar. Nós encontramos, amados, um vasto caminho de teologias, de somente apenas teóricas. Mas o que Jesus quer nos fazer entender, meus amados, é uma vida prática, uma vida que verdadeiramente expressa o Cristo vivo, encarnado, ressurreto, a nova identidade que dele nós recebemos. E a fé, meus amados, ela é este combustível, essa engrenagem. A fé é o que nós temos, aleluia, que reflete, que mostra verdadeiramente uma vida prática, uma vida verdadeiramente onde Cristo é o centro, porque dele e para ele são todas as coisas. E é nele que nós focamos, e é para ele que vivemos, e é nele que nós cremos e esperamos. Aleluias! Então, Jesus talvez estivesse ali falando sobre a fé com aqueles homens. A propósito, quando você começa a observar o relacionamento de Jesus com seus discípulos, você vai encontrar muitos pontos aonde Jesus os exorta acerca da fé. Vários pontos aonde Jesus traz para dentro deles este grande mistério acerca da fé. Então, naquele momento, amados, quando Jesus ele chega para Filipe fazendo esta pergunta, Jesus estava provando o coração daquele homem. E aí vem uma grande questão, aonde Deus quer trabalhar aqui, onde Deus quer nos levar. Amados, a exemplo dessa situação em que Filipe estava vivendo. Filipe, ele recebe aí esta palavra de Jesus, essa pergunta, de Jesus tão assustadora, uma pergunta que estremece, uma multidão vindo, uma multidão grandiosa, e Jesus faz uma pergunta dessa, a propósito, talvez, para Filipe, na mente dele, fosse talvez até uma pergunta sem sentido, uma pergunta sem coerência. Como que Jesus me faz uma pergunta dessas? Mas, amados, naquele momento, quando Jesus direciona aquela pergunta para Filipe, ele olha não para o dono, para a pessoa que fez a pergunta. Ele não focou a sua resposta direcionada naquele que perguntou. Ele direcionou a sua resposta para o que ele estava vendo, que era a multidão. Estão recebendo no coração, meus queridos? Eu vou repetir. Naquele momento, quando Jesus pergunta, Filipe, ele não estava respondendo para a pessoa, para o Senhor Jesus que perguntou. Ele estava respondendo o que os olhos dele estavam vendo, que era a multidão. E sabe o que o Espírito de Deus me faz entender aqui, meus amados? Não é diferente com as nossas vidas. Muitas vezes Deus nos coloca também à prova, muitas vezes Deus nos coloca em algumas situações, e dentro daquela situação que Deus nos coloca, meus queridos, Ele já tem tudo preparado, Ele já tem tudo formatado para o nosso bem. Ele já tem o escape, Ele já tem a saída, Ele já tem a resposta, Ele já tem o caminho, ele já tem tudo que nós precisamos. Mas ele muitas vezes nos encurrala diante de uma questão que nós somos envolvidos muitas vezes, para dar a ele uma resposta diante daquilo que ele está trazendo até a nós. Está entendendo, meus caros? Estão recebendo aí no seu coração? Muitas vezes, amados, Deus traz alguma situação, Deus nos envolve, eu estou repetindo e é muito bom que isso fique claro ao seu coração. Deus, ele nos envolve em algumas situações, meus amados. Não que ele esteja com as suas mãos encolhidas, não que ele não esteja atento ao que está se passando, mas ele traz, ele nos envolve, ele nos coloca inseridos em alguma situação para ver qual é a resposta que nós vamos dar a ele. Será que dentro da situação, a resposta que nós temos dado ao Senhor é com a resposta
de Filipe, que olhou para a multidão? É como a resposta de Filipe, que olhou para a imensidão daquela multidão? Jesus ali tão próximo, Jesus tão ali diante dele. E é interessante, como nós abordamos no início, que Jesus vinha de milagres. Tanto é, meus amados, que a multidão foi ter com Jesus justamente porque a multidão tomou conhecimento dos milagres que Jesus estava operando, que Jesus havia operado. Foi justamente pelos sinais dos milagres que Jesus estava realizando que a multidão foi ao encontro do mestre. Mas olha, meus amados, como que, meu Deus, que mistério. Muitas vezes, quando nós desfocamos, quando nós não conseguimos dar a resposta que convém, a resposta que alegra o coração de Jesus, olha como que nós somos desfocados muitas vezes. Como Filipe, amados, muitas vezes nós estamos olhando para a imensidão das dificuldades. Nós não estamos olhando para aquele que nos colocou ou que permitiu estarmos dentro daquela situação para levar a ele uma resposta de fé. Talvez, naquele momento, Filipe poderia ter respondido para Jesus: Mestre, não temos condições de comprar pão para alimentar toda essa gente, mas o Senhor é capaz de alimentá-los. O Senhor tem poder de alimentá-los. E talvez, quem sabe, meus queridos, naquele momento, Filipe até relembrasse alguns milagres de Jesus e pudesse ali dizer: Mestre, o Senhor lembra de tal e tal milagre que o Senhor fez isso e aquilo? Senhor, o Senhor também pode fazer agora um milagre para alimentar este povo. Mas, meus amados, eu volto a te dizer, como Filipe, não é diferente conosco. Muitas vezes, amados, como eu disse, o Senhor nos encurrala, ou permite, ou nos coloca mesmo, literalmente, em alguma situação, porque Ele quer ver essa resposta de fé do nosso coração. Ele quer ver, meus queridos, uma postura. É como eu disse no início desta mensagem. A vida espiritual, a nossa vida com Cristo, ela é uma vida de prática, uma vida prática. Jesus ensinava aos seus discípulos, não era um ensino teórico, mas um ensino prático. E não é diferente a nossa caminhada espiritual, meus queridos. Nós estamos caminhando, aleluia, para o reino celestial, Rabassub, Anai, canto de mistério. Estamos caminhando para a glória. E nessa nossa peregrinação, nesta nossa caminhada, é uma caminhada prática, de vida prática, de uma vida de fé constante. Porque todos os dias, todos os momentos, nós vamos sermos sucumbidos pelas multidões. Nós vamos ser confrontados, meus amados, com muitas coisas que, se nós não tivermos verdadeiramente uma vida prática, uma vida de fé, uma vida que verdadeiramente Jesus esteja encarnado, que Ele seja de fato o centro nas nossas vidas, nós vamos ficar como Filipe. Nós vamos sempre estar olhando para aquilo que é aparente, quando Jesus está guardando uma resposta do nosso coração. Jesus está, meus amados, aguardando de você, de cada um de nós, uma resposta diante daquilo que estamos vivendo. Talvez você aí agora, sentado aí na sua cadeira, você esteja vivendo alguns conflitos. Talvez você está vivendo momentos que já se arrasta por anos. Grandes aflições, você tem sido afligida. E Jesus está esperando uma postura sua. Jesus está guardando uma resposta. Quando Jesus faz aquela pergunta para Filipe, Jesus aguardava uma outra resposta. Meus queridos, Jesus está esperando uma resposta minha e sua, de um posicionamento, de uma fé vibrante, uma fé que de fato ela esteja funcionando todos os momentos, todos os instantes. Amados, eu estou pregando para você, estou pregando para mim, porque todos os dias nós somos confrontados, todos os dias é necessário darmos uma resposta para Deus, diante dos obstáculos, diante dos impercalços da vida, diante, meus amados, das nossas aflições. O Senhor espera uma resposta, e a resposta que Ele espera, eu volto a dizer, é uma resposta de fé, de constância, de uma fé que realmente reflita a nossa vida com Deus. Não uma fé, como eu falei em uma dessas lives, apenas verbalizada. Agora vamos ver a postura de André.
Jesus direciona essa pergunta, como dissemos, para Filipe. Mas aí, meus amados, vem agora um outro personagem e entra aqui na história. Entra agora André. André agora, meus queridos, olha só que coisa. O texto não diz se Jesus depois faz a mesma pergunta para André, ou talvez uma pergunta semelhante para André. O texto não nos deixa claro isso, ou se mesmo André, ele entrou ali na conversa, né, empolgou ali naquela indagação de Jesus e na resposta ali de Filipe, talvez ele entrou ali no meio daquela conversa, mas o fato é que André também entrou aqui na cena. André, ele se fez presente aqui também nesse cenário. E aonde o Espírito de Deus também nos faz ver aqui na vida deste homem. Olha só para você ver uma coisa. Filipe, ele logo focou ali na multidão. Ele já foi direto na sua resposta. A sua resposta foi precisa e direta. Como vamos, ainda que trabalhássemos meses e meses, nada conseguiríamos, não teríamos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Ele foi preciso, foi direto e curto na sua resposta. Mas agora, meus amados, entra André com uma aparente solução. Agora, André chega, né, com uma, entre aspas, aparente solução. E ele diz, olha, temos aqui um jovem e esse rapazinho, ele tem consigo 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Amados, se nós começarmos a observar a resposta de André para o Senhor Jesus, ela foi idêntica à de Filipe, com pequenos detalhes, mas ela foi idêntica. Ele trouxe uma aparência de fé, ele trouxe uma aparência, um formato de fé aparente, entre aspas, mas na verdade ele estava exatamente como Filipe, na mesma linha. Enquanto que Filipe estava olhando para a multidão e ele ali dizendo como vamos alimentar tantas pessoas, agora Filipe ele está olhando apenas para a quantidade, 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso? O que é isso para tanta gente? E não é diferente também nas nossas vidas, meus amados. Quantas vezes nós também agimos da mesma forma? Quantas vezes, meus amados, nós até nos posicionamos em fé? Quantas vezes nós até pensamos, eu creio, e nós levantamos às vezes de manhã, o problema continua ali, o problema não mudou, o problema não arredou do lugar sequer, ele não movimentou 1 milímetro do lugar onde ele está, mas eu levantei tomado de fé. Hoje eu levantei, crendo, hoje é meu dia, hoje é minha hora, né? E aí nós começamos a enviar, começamos a mandar, creia, hoje é o seu dia de vitória, hoje é o dia de vitória. Hoje eu decretei, hoje é minha vitória. E nós vamos nos empolgando, meus queridos. Fé não é empolgação, fé é atitude. Naquele momento, amados, André ele se empolgou com uma quantidade de peixes que estava no meio daquela multidão. Mas isso não resolve a situação. Isso não muda em nada na sua postura. Da mesma maneira, amados, acontece conosco. Não muda. Levantarmos empolgados. Hoje é meu dia de fé, amados, não muda. O que vai mudar é quando você levantar da sua cama e você vai ver a quantidade de pães e peixes, a quantidade de problemas que você tem, a quantidade de aflições que vem vindo te afligir, mas eu estou focada em Cristo, os meus olhos estão postos no Senhor, eu sei quem tenho crido e eu creio que um dia Ele vai mudar a minha sorte, aleluias! Não sou eu quem vou determinar para Deus, não é as minhas empolgações que vai bater o martelo e decretar para Deus, é até aqui, agora aqui chegou o dia da vitória. O que vai decretar a vitória, meus queridos e amados irmãos, é a nossa postura diante do Senhor. E eu volto a bater na mesma tecla. É a resposta que nós damos ao Senhor diante dos nossos embates, diante das nossas aflições, diante das nossas lutas e pelejas. E a resposta que o Senhor espera é uma vida de fé, uma fé vibrante, atuante, uma fé que de fato a gente levanta,
crendo que Jesus está no controle. Não apenas dizer isso, mas crer realmente. E meus amados, não é fácil trabalhar isso dentro de nós. Não é fácil. Não pensa você que é fácil para mim, como também não é fácil para você, não é fácil para nenhum de nós. Porque a fé é algo desafiador. Amados, caminhar com Cristo é caminhar na fé, é caminhar na certeza de que eu entreguei para Ele a minha vida, o controle absoluto da minha vida, das minhas causas, de tudo aquilo que leva o meu nome, aleluias. Quando nós recebemos Jesus como o único Senhor das nossas vidas, nós entregamos para Ele a nossa vida, o controle, o direcionamento, o centro, as rédeas, tudo é dele. E quando nós assim fazemos, meus queridos, nós vamos viver uma vida cristã produtiva. Nós vamos viver uma vida de contínuo, trazendo e levando para os céus uma resposta positiva, uma resposta de fé que agrada o coração de Jesus. Aleluias! Mas quando nós começamos a oscilar, olhando, meus amados, para as multidões, olhando para uma fé que nos motiva, hoje eu estou crendo, amanhã não. Hoje eu estou crendo, hoje eu levantei animado. Hoje já estou sem fé. Será que ele pode? Será que ele vai fazer? Amados, precisamos manter uma vida firme. Lá a palavra do Senhor em Tiago, ele fala sobre isso, que nós não podemos viver, meus amados, como as ondas do mar, inconstante, levados de um lado para o outro. Alabá, súbia. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. E eu finalizo aqui, meus queridos, esta reflexão, esta palavra, e eu quero dizer para você neste momento, aleluias, glória, glórias, precisamos trabalhar essa questão de fé no nosso coração, porque nós estamos, amados, caminhando para dias difíceis, e eles já estamos com os nossos pés nesses dias difíceis, e piores eles vão ficar, e a Bíblia diz, meus queridos, que nos últimos tempos o justo viverá da fé. E se nós não começarmos a trabalhar isso dentro de nós, se nós não começarmos a desenvolver isso dentro de nós com o auxílio do Espírito Santo de Deus, porque sozinhos jamais conseguiremos, é Ele, meus amados, o centro, é nele. E não é vergonhoso nos prostrarmos diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não estou conseguindo crer no Senhor, me ajude a crer. Foi isso que aconteceu com aquele pai, meus queridos. Quando aquele filho endemoniado, aquele filho que estava ali, ora ele rangia os dentes, ora ele babava, totalmente dominado pelas potestades infernais. E quando Jesus se aproxima, ele fala para Jesus: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Aquele homem foi sincero diante de Jesus. Ele estava diante de um problema absurdo, um problema terrível. O seu filho possesso, mas ele agora não olha somente para o seu filho naquela condição, ele olha agora para dentro dele. Ele não estava conseguindo crer que Jesus podia solucionar o problema do seu filho. Não é vergonhoso, meus queridos, e nem Deus, ele vai entristecer se eu e você chegar para ele e sermos sinceros. É melhor sermos sinceros com Deus do que colocarmos uma roupagem. Há muitos, meus amados, vivendo uma vida cristã de roupagem. Apenas roupagem, uma capa. Mas quando tira aquela capa, está que nem Naamã cheio de lepra. Então é isso que Deus quer nos fazer entender. Nos despir de nós mesmos. Tirar, meus amados, tudo aquilo que está atrapalhando, que não estamos conseguindo desenvolver esta fé. E essa fé, meus amados, ela não vai nascer de hoje para amanhã. Você não vai dormir hoje e já levantar amanhã com a sua fé lá em cima, agigantada. Ela é passo a passo, é gradativa, gradualmente. À medida que você vai caminhando com Cristo, à medida que você vai relacionando com Jesus, à medida que você vai desenvolvendo a sua vida diária de relacionamento, de aproximação com Cristo, esta fé, ela vai sendo agigantada, ela vai sendo trabalhada, ela vai sendo nutrida. E quando você assustar, você já está aí como um gigante na fé.
E nós precisamos, eu repito e encerro aqui, vivermos a partir de agora, todo instante, meus amados, trabalhando com essa fé, porque a Bíblia afirma que nos últimos dias o justo viverá da fé. Se não começarmos aqui, quando as coisas estiverem ainda mais estreitas, quando o caminho for funilando, quando as coisas começarem a se estreitar de tal proporção, vai ser difícil. Agora é o momento. Por isso que a Bíblia diz, meus amados, se hoje ouvirdes. O tempo que temos é o hoje. O ontem já se foi e não nos pertence mais. E o amanhã muito menos. É o hoje que nós temos. Que você possa receber esta palavra e que eu e você possamos neste momento dar uma resposta para o Senhor. Diante daquilo que você está vivendo. Diante daquilo que Jesus está permitindo. Ele está esperando uma resposta do seu coração. Que Deus nos abençoe nesta palavra. Amém, meus queridos? Soberano Deus, eterno Pai, Deus de graça, bondade, fidelidade. Senhor, Tu és o único digno, Senhor, de ser adorado. Obrigada, meu Cristo, muito obrigada pela palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração nesta noite. E te pedimos, ó Deus, por misericórdia, ajuda-nos, ó Deus, na nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa fé no Senhor. Senhor, tem de misericórdia. Trabalha, Senhor. Trabalha, Senhor, no nosso coração. Jesus, olha aí, Pai, para esta vida, Pai. Contempla, Senhor, esta vida, que já não está mais crendo em nada, Senhor. Contesta tudo, Jesus. Senhor, tem de misericórdia. Trabalha, Senhor, neste coração. E pelo poder do Teu nome santo, Pai, que a Tua palavra possa encontrar guarida nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.